Apoios: Manati Água Mineral Natural, Bipmar, TS Garage, Kart São Luís, New Concept Autoestética, B-Prints, Pai e Filho Engenharia e Climatização, Remídia Comunicação, VS Mecânica e Engenharia Automotiva. Bom, galera, e continuando a minha visita lá no Dream Car Museu, o maior museu de carros antigos do Brasil, eu fiz aí uma escolha dos 5 melhores, na minha opinião. Quero ver o que vocês acham das minhas escolhas entre os mais de 200 veículos expostos por lá. Então se liga aí o que foi que eu escolhi. Fala, galera, hoje direto aqui do Dream Car Museu em São Roque, São Paulo. A gente foi convidado e compareceu para mostrar para vocês mais RPM. E, cara, o museu é incrível, tem muita coisa, não dá para fazer só em uma parte. Mas eu vou fazer aqui com meu filho, Miguel. A gente vai fazer o nosso top 5 do que a gente viu aqui hoje. E para começar, número 5. Bom, galera, e para começar nosso top 5, eu começo com o Mini Coupé, carro da década de 60, que era o carro que todo piloto de Fórmula 1 amava, pela relação de motor e peso, e principalmente pelo centro de gravidade dele, que era bem parecido com um carro de Fórmula na época, e era o carro mais usado aí pelos pilotos de Fórmulas dos anos 60 como seus carros particulares. Agora vamos para o 4. Bom, pessoal, o quarto lugar para mim é esse carro que eu já ouvi muito falar, inclusive já vi nas ruas de São Luís, uma época, que é a Romizeta, primeiro carro em série produzido no Brasil. É um carro que a porta abre para frente, felizmente a gente não pode mostrar, mas era uma época em que as montadoras estavam aí investindo em mini carros. Esse aqui é um BMW, depois que a BMW comprou a Zeta, e esse modelo aqui. Então era a época aí que as montadoras investiam em carros menores, mas com segurança quase zero. Esse é o meu top 4. Bom, galera, para o top 3, eu vou mostrar um carro para vocês que eu já ouvi muito falar, principalmente do meu pai, da época de Jacarepaguá, Interlagos, que é o Gordini. Esse aqui é a versão do Fittipaldi, que corria e que ganhou vários campeonatos. Bom, galera, esse Gordini foi preparado pela equipe Willis, lá do Fittipaldi, do pai do Fittipaldi, né, nos anos 60, fez incríveis 51.232 quilômetros na prova, nas 1.000 milhas de Interlagos, com 97 quilômetros por hora, né? Então você imagina que ele andou mais de 50 mil quilômetros, acima, na maioria das vezes, 100 por hora. E aqui tem esse carro, o original, Gordini, para vocês. Esse é o meu top 3. Na seção dos V8, o meu top 2 não podia deixar de ser o Shelby Cobra, que eu vou já falar mais para vocês. Bom, pessoal, eu, como todo fã de V8, esse para mim é o absoluto. O Shelby Cobra GT, carro construído pelo Shelby, e esse aqui está autografado, pessoal. Para mim, top 2, sem dúvida, aqui do museu. Embora tenham mais coisas raras, mas no meu gosto, esse aqui é o top 2. Agora, top 1 da minha lista, aqui é um carro que eu simplesmente sou apaixonado. Assisti recentemente, inclusive, a história da marca. Ele foi concebido por uma empresa de tratores, não esses aqui, mas de tratores, e é simplesmente o carro mais icônico, eu acho, da minha geração, quando começou a gostar de carro, que é
Lamborghini. Eu vou já mostrar detalhes para vocês. E a primeira coisa que me apaixonou nesse carro, desde quando eu tinha miniatura em casa, era a largura daquelas rodas ali. Então, eu vou mostrar agora no detalhe as duas Lamborghinis que tem aqui, que para mim é o destaque número 1 do museu. Galera, se liga na largura dessa roda, mas principalmente na perfeição do caimento dessa carroceria para a época. Essa aqui é uma Lamborghini Diablo. E essa é uma 1989. Na real, aqui tem muita coisa para mostrar. A gente teria que passar aí 10 programas mostrando tudo que tem. A gente já recebeu aqui o convite para voltar de novo e mostrar mais para vocês. Fala pessoal, começando mais um Achei na Net, começando agora esse, querendo agradecer ao meu pai, Carlos Pereira, que é o maior colaborador do quadro. Ele é o historiador que traz essas pérolas para mim e que eu levo para vocês. E hoje estou aqui com a camisa da Copersucar. Para quem não sabe o que é Copersucar, Copersucar foi a primeira equipe totalmente brasileira na Fórmula 1, a equipe do Fittipaldi, lá de 1957. Mas por que eu estou vestido assim? Porque hoje a gente vai falar, sabe de quê? Da primeira corrida de carro de São Luís do Maranhão. Vocês sabiam que já teve, né? Hoje a gente não tem um autódromo, infelizmente. A gente tem, claro, a nossa pista de arrancada, que, para quem não sabe, a nossa pista da Ilha Race, lá da Sopeças, que é nosso parceiro, é uma das poucas pistas do Brasil daquele nível ali, galera. A gente tem um baita patrimônio aqui para o automobilismo, que é a pista de arrancada, mas a gente não tem um autódromo ainda para fazer corridas de carro grande. Mas já teve corrida de carro aqui em São Luís, vocês sabiam? E pasmem para saber em que ano que isso aconteceu. Vocês têm pelo menos ideia? Em 1927, isso mesmo, aconteceu a primeira corrida de carro em São Luís do Maranhão, 1927. Vou explicar como é que isso aconteceu. 1927 estava em plena Primeira Guerra Mundial, né? E os carros que existiam no Brasil eram carros europeus. E claro, a guerra acontecendo na Europa, cessou a produção e a exportação de carros. E os Estados Unidos, né, oportunista, claro, quis vender os carros que vinham produzindo, né, ali naquela época e buscou novos mercados. Como é que ele fazia isso, né? Os americanos, muito bons de marketing, como sempre, eles vinham em cidades e, preferencialmente, cidades portuárias, como era São Luís do Maranhão, trazendo várias marcas americanas, que eram pouco conhecidas, e promovendo corridas, para poder vender os seus carros da época, que eram muito poucos conhecidos. E trouxeram para São Luís do Maranhão algumas marcas e promoveram uma corrida aqui. Agora vocês me perguntam, Rafael, aonde é que rolou essa corrida em São Luís em 1927? Pasmem, na praia do Olho d'Água, vocês acreditam? Agora que doideira, deu vontade de reviver uma corrida dessa. Os carros de 1927, que eram esses carros aí, eu vou falar, os carros já eram bem bons, né? Eram carros V6 na maioria. Claro que os carros que vieram devem ter vindo, né? Vários modelos, né? Porque uma logística naquela época, né? De navio e tudo. Mas os carros que correram eram os roadsters, que eram os esportivos, né? Que eram os 2 lugares e tal, como esse Buick. Mas quais eram as marcas que vieram? Veio a Willys Knight, que era da Willys,
a Buick, a Overland 6, a Chevrolet e a Studebaker, que eram as marcas da época, né, que trouxeram para cá para se vender para o mercado. E fizeram a corrida lá na Praia do Olho d'Água, e quem ganhou foi um Buick Master V6 de 70 cavalos e teve a velocidade máxima de 110 km por hora. Galera, até hoje, dar 110 ali na Praia do Olho d'Água é uma velocidade considerável, né? Eu acho que tem um Celtinha aí que não chegam nessa velocidade não, né? Então, muito show de bola. O carro que ganhou foi esse Buick, que vocês estão vendo aí. Imagina que deve ter sido um alvoroço na cidade, o tamanho que era, mas deu vontade de reviver uma coisa dessa, né? Porque imagina o que era uma corrida em 1927 com um carro V6 desse. Cara, eu sonhei quando eu soube dessa notícia e estou trazendo para vocês a primeira corrida de São Luís. E não foram só uma, tiveram 3 etapas. O ganhador foi o Wilson Nova da Costa. Eu não consegui informação se ele era maranhense, se não era, mas ele foi o cara que ganhou lá, chegou a 110 km por hora. Então essa foi o achado dessa semana. Mais uma vez agradecendo ao meu pai que achou isso aí para mim, para vocês verem como é que maranhense, desde 1927, já afunda o pé e já tem o DNA mais RPM. Conheçam as marcas que apoiam o automobilismo maranhense. Mais RPM é um oferecimento de Grupo Original Autos, Speed Rap Garage e Oficinas Milênio.